Senhoras, senhores, boa tarde. Boa tarde, vereador Isaías, vereador Bruno Diniz, vereador Marlon, vereador Ronilson, vereador Rafael da Saúde, vereadora Leia Clébia, doutor Alex, PROCON estadual, seja bem-vindo à casa, cumprimentar a representação da Enel, todos os assessores aqui, agradecer a nossa equipe técnica da Câmara Municipal, está tendo aí os contratempos de pico de energia, né? Gostaria aqui, então, iniciarmos a nossa quarta, né? Nossa quarta reunião da Comissão Especial de Inquérito para analisar os serviços desenvolvidos, prestados para a comunidade da empresa Enel. Aqui em tempo, apresentar, né, a nossa secretária executiva da Comissão Especial de Inquérito, doutora Larissa, né, nosso procurador da Câmara Municipal, doutor Eliomar Martins, né, e também o nosso advogado, doutor Leandro, que está ali, juntamente também com o doutor Rogério, que vai estar nos acompanhando, e aqueles que estão fazendo assessoria direta aqui da direção dos trabalhos. Gostaria de passar para o nosso relator, ler a ata da sessão anterior, informando aqui a todos que nós estamos ali recuperando, acho que já recuperamos, né, o sinal de energia, o sinal de internet. Então, também fazer um cumprimento a todos e todas que estão acompanhando essa reunião da Comissão Especial de Inquérito da Enel pela internet, pelo Zoom, né? Peço, então, ao nobre... Presidente, uma questão de ordem. Ainda uma questão de ordem, vereador Bruno Diniz. Presidente, eu tenho um compromisso agora às 15 horas, e o vereador Ronilson também, e em respeito aos demais integrantes da comissão e aos nossos convidados, eu gostaria que, se fosse possível, que a gente postergasse a leitura dessa ata para a próxima reunião, possibilitando assim a oitiva dos nossos convidados o mais rápido possível, para que, se acaso eu tenha que sair, o vereador Ronilson também, os trabalhos não sejam suspensos. Eu vejo que não tem problema, né? Consulta a nossa assessoria, isso ganha tempo. Muito obrigado, vereador Bruno Diniz. Bom, senhoras e senhores, então nós já vamos privilegiar aqui, agradecer mais uma vez a presença do doutor Alex, né? E aí nós estamos propondo a seguinte dinâmica. Primeiro que a presença aqui do PROCON estadual, para nós é de suma importância. Nós estamos numa fase de diagnóstico da Comissão Especial de Inquérito, né, da Enel. O PROCON estadual, ele é extremamente reconhecido na sociedade goiana pelo seu trabalho sério, já de muitos anos, e nós poderíamos fazer dar um tempo inicial de uma apresentação, né, para o doutor Alex, acho que 15 minutos, 20 minutos, e em seguida abrimos para os questionamentos, para que os vereadores possam fazer alguma questão. Pode ser assim, senhoras e senhores, vereadora Leia Clébia. Senhor presidente, pode, por favor. Questão de ordem mesmo. Infelizmente, a vida parlamentar não é fácil, né? Os vereadores sabem que as agendas se chocam muito e tem situações que a gente não tem como deixar de participar. Eu tenho uma agenda agora às 15 horas, e essa agenda já tem mais de muito tempo, está marcada, não tive como remarcar ela com o prefeito de Goiânia. Às 15 horas eu tenho uma agenda. Eu queria solicitar de Vossa Excelência designar a vereadora Leia Clébia como a minha substituta, como a relatora interina aqui, porque eu vou ter que sair de imediato, faltando 30 minutos, eu tenho que me direcionar ao Paço Municipal. Sabendo que todas as sessões são gravadas e, independente de estar ausente, eu assisto todas. A gente participa da sessão, quando chega em casa à noite eu ainda vou assistir todas as sessões, porque como relator eu tenho pegado vários detalhes para amanhã depois fazer o meu juízo de valor em questão a SEI, para colocar no relatório posteriormente. Então eu queria solicitar de Vossa Excelência que me permitisse a minha retirada agora de imediata e que a vereadora Leia assumisse o meu lugar aqui como relatora interina.
Bem, vereador, com certeza a gente vai ajustando a nossa agenda, né? São os primeiros movimentos nossos da Comissão Especial de Inquérito, e isso não vai ter problema. Quero já também cumprimentar e convidar o vereador Gustavo Cruvinel, e também hoje superintendente do PROCON de Goiânia, para estar conosco, né? E com isso incorporando a nossa mesa completa aqui. Senhoras e senhores, né, vereador Gustavo, muito obrigado, fomos muito bem recebidos na semana passada, de pronto expuseram. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui, já íamos abrir a palavra inicialmente para o superintendente do PROCON estadual, doutor Alex, e assim que houver a oitiva rápida, também nós, eu acredito que não vai ser nada demorado hoje, já passamos com o senhor. Tudo bem? Senhoras e senhores, então nós vamos passar aqui, inicialmente, as falas, né? E o objetivo da Comissão Especial de Inquérito é, de fato, conhecermos aqui a situação, né? Os pontos positivos, negativos do trabalho prestado pela Enel, e no caso específico, né, o que nós temos aqui registrado no PROCON. O senhor já tem um relatório inicial, depois os nobres vereadores, vereadora Leia, vamos complementar as perguntas. Doutor Alex, muito obrigado por estar na Câmara Municipal de Goiânia, né? E o senhor tem 15 minutos para fazer a sua explanação. Boa tarde. De início, cumprimento o vereador, presidente da CEI, Mauro Rubens. Estendo meus cumprimentos a todos os vereadores e aos presentes. Conforme o convite feito, vereador, de início, justifico, nós não conseguimos identificar de uma forma detalhada os atendimentos exclusivos referentes a Goiânia. Os dados que eu vou apresentar aqui são referentes ao atendimento do PROCON Goiás, que envolve todo o estado de Goiás, certo? Primeiro ponto que gostaria de destacar, nós temos 3 modalidades de atendimento. Seria o atendimento presencial, que devido à situação da pandemia está sendo feito por agendamento, um atendimento virtual, por meio da nossa plataforma PROCON Web, e o atendimento via telefone, por meio do 151. Por que eu ressalto essas 3 formas de atendimento? Que os dados que eu vou apresentar são distintos referente a cada modalidade de atendimento, certo? Os dados do nosso atendimento presencial, que envolve referente às demandas da Enel, são os seguintes dados do SINDEC, que é o nosso sistema que gerencia faz toda a gestão e o controle do atendimento. Eu vou iniciar pelo ano 2016. Foram realizados 1.111 atendimentos referentes às demandas que envolvam a Enel. No ano 2017, 1.160 atendimentos. No ano 2018, 2.120 atendimentos. E no ano 2019, 2.866 atendimentos. No ano de 2020, foram realizados 500 atendimentos. Porque a gente via que os números vinham numa crescente e houve essa redução no ano 2020, devido à pandemia. Respectivamente, nesse ano, nós ficamos grande parte sem atendimento presencial, e dessa forma interferiu diretamente nesses dados desses atendimentos por meio do SINDEC. Até o presente ano, nós já fizemos 182 atendimentos. Igual eu falei, o nosso atendimento hoje presencial é em torno de 80 consumidores, então é bem reduzido, por isso que esses números estão inferiores aos números anteriormente citados. Na nossa plataforma digital, conhecida como PROCON Web, também é feito o atendimento todo virtual, onde o consumidor apresenta sua demanda, os nossos servidores respondem e automaticamente entram em contato com o fornecedor por meio eletrônico e o fornecedor responde. No ano de 2016, foram 27 denúncias e 126 reclamações. No ano de 2017, 31 denúncias, 136 reclamações. No ano de 2018, 53 denúncias, 259 reclamações. No ano de 2019, 90 denúncias, 478 reclamações. No ano de 2020, 196 denúncias e 980 reclamações. No corrente ano já são 88 denúncias e 482 reclamações. Devido a essa questão do atendimento físico estar suspenso, nós verificamos que essa demanda via PROCON Web aumentou no respectivo ano de 2020. O outro atendimento que nós possuímos é o 151. No 151 eu vou trazer os dados, são dados gerais de atendimento, então não são dados que envolvam somente a empresa Enel.
São dados referentes a todas as ligações que nós recebemos no ano. Em 2016, nós atendemos a 68.764 ligações. No ano 2017, 67.237 ligações. No ano 2018, 65.953 ligações. No ano 2019, 75.066 ligações. No ano de 2020, foram 175.517 ligações. No ano de 2021, até o presente momento, foram 23.267 ligações. Ressaltando novamente que esses são números que não são referentes a atendimento exclusivo da Enel. Já são os números gerais de todos os nossos atendimentos. O que acontece com o atendimento do nosso telefone 151? Muitas vezes, o nosso próprio atendimento já direciona o consumidor a entrar em contato, às vezes, com os contatos das ouvidorias apresentadas pela empresa, de forma que não necessita dele estar procurando o PROCON para formalizar de uma forma efetiva essa reclamação, certo? Nos foi questionado também os dados referentes às audiências. Devido às questões que é tratada nas reclamações da Enel, nós designamos apenas 80 audiências, certo? Onde foram realizados apenas 21 acordos. Nessas audiências são feitas por meio do nosso Sejusc. O que ocorre? Que em algumas situações, quando nós verificamos que a empresa não tem o costume de fazer acordo, nós não designamos audiência. Então, por isso que esse número é mais reduzido. Uma informação relevante. No ano 2019, foi instaurado de ofício um procedimento administrativo sancionatório, onde foi analisada todas as reclamações, denúncias em desfavor da Enel. Foi instaurado no dia 12 de dezembro de 2019. Foi garantido o contraditório e a ampla defesa da empresa, e, ao final, o processo foi julgado, sendo a empresa condenada, onde foi aplicada uma multa aí pelo PROCON Goiás no valor de R$ 9.176.470,59. 2020. Nós também temos duas ações civis públicas contra a Enel. Uma é referente ao serviço de atendimento ao consumidor, que, na nossa opinião, ele é deficitário, e outra é referente às religações de urgência. As duas ações nós conseguimos liminares no primeiro grau, porém, houve recursos da Enel, essas liminares estão suspensas, então estamos aí aguardando julgamento do mérito desses processos. Presidente, esses são os dados iniciais dos nossos atendimentos. Eu fico à disposição para qualquer esclarecimento específico ou pontual. Certo, muito importante, doutor Alex. Vamos aqui pela ordem, pelas inscrições de fala. Bruno, depois a vereadora Leia Kleber. Por favor, vereador Bruno. Boa tarde, doutor Alex. Desculpa aqui, Bruno, um minuto. Cumprimentar os vereadores Marlon, que chegou, vereador Jefferson Abel, que é membro aqui, vereadora Ava Santiago, que é a sua assessoria, que providenciou uma cadeira para a vereadora Ava Santiago aqui. Está conseguindo aí, Leomar? Por favor, vamos colocar a vereadora na mesa. Né, vereadora? Agradeço aqui, em nome da direção da mesa de trabalhos da CEI, a presença de cada vereador e vereadora, dando a importância para que essa casa está tratando esse assunto. Seguindo, para que a gente ganhe tempo, vereador Bruno Diniz, por favor. Doutor Alex, os meus questionamentos são os seguintes. O senhor mencionou, na sua fala, sobre a questão de um canal direto entre o PROCON e a Enel. Me parece que ele é inexistente. Ou é feito através tão somente da ouvidoria da empresa? Não, a Enel disponibiliza um canal direto de atendimento aos órgãos de defesa do consumidor. A grande maioria das empresas de grande porte tem esse canal. Doutor Alex, das reclamações formalizadas referentes à Enel, quantas foram solucionadas? O senhor tem esse percentual quantitativo? Nós temos uma percentual aí de 60%, só que não são solucionadas. Quer dizer, demandas atendidas. Por exemplo, o consumidor indaga uma cobrança abusiva. A Enel fornece um laudo técnico justificando que houve um erro no padrão, justificando essa cobrança. Então, de certa forma, foi respondida a demanda do consumidor. Então, essa resposta entra nessa contabilização de 60%. Doutor Alex, em relação à questão das demandas, das reclamações, com certeza o PROCON estadual deve ter um ranking de reclamações. Qual é a posição da Enel hoje nesse ranking?
Deixa eu só confirmar aqui, mas eu creio que é em quarto lugar. Deixa eu ver aqui. Isso, no ranking de serviços, ela é a primeira, e se eu não me engano, realmente na geral ela fica em quarto. Uhum. Essas primeiras posições são empresas que prestam serviço público? E depende do caso, normalmente sim. Sem mais, muito obrigado. Nada. Obrigado, vereador Bruno Diniz. Vereadora Leia Clébia, e aí não tem mais inscritos após ela. Boa tarde ao nosso presidente, Mauro Rubem, bem como todos os vereadores aqui que compõem essa mesa. Cumprimentar o nosso amigo, ex-vereador dessa casa, Gustavo Cruvinel, um amigo, um companheiro aqui nesse parlamento. Cumprimentar também o Alex. E a colocação é que eu quero apenas salientar aqui nessa tarde, é que, dentro desse período, o PROCON consegue precisar quantas ocorrências que foram atendidas, e dentro dessas ocorrências atendidas foram vários fatos reiterados, né? Ou seja, os problemas solucionários voltaram realmente a ocorrer? Nessas demandas, nós identificamos, por exemplo, são demandas, de certa forma, repetitivas, alterando tão somente os consumidores, onde, em média, a solução é em torno de 60%. Só que tem muitos casos que fogem um pouco da nossa alçada. Por exemplo, essas questões que envolvem perícia técnica, então nós analisamos e orientamos o consumidor a procurar o judiciário. Então, às vezes, por isso que o nosso dado que nós temos é superficial nesse ponto. E nós não temos como apresentar os dados específicos dos acordos e das transações que foram feitas em alguns casos. É isso, vereadora Leia Clébia? Bom, vereador Isaías Ribeiro. Muito boa tarde, senhor presidente. Quero cumprimentar também na mesa o presidente do PROCON, né? Gustavo Alves Cruvinel. Muito boa tarde. Também ao superintendente do PROCON, o senhor Alex Gustavo, né? Vaz Rodrigues. Muito obrigado pela presença e a todos os nobres pares. Fazer a pergunta para o superintendente, o Alex. Existe um mapeamento acerca das regiões mais afetadas com falhas no serviço? E quais seriam essas regiões? Qual seria o número de reclamações por região? Tem alguma? Boa tarde, vereador. Nós não possuímos esses levantamentos. Os levantamentos que nós temos são mais gerais, não tão detalhados. Né? Ok. Qual, no caso, o tipo de consumidor que acumula maior número de reclamações? Pessoa física ou seria pessoa jurídica? A maioria seria pessoa física. A maioria é pessoa física, né? Ok. Mais uma pergunta. Qual o índice de resolução, no caso, dos problemas da Enel? Esse índice é o que eu mencionei de 60%, onde essa solução, às vezes, é o fato da própria Enel responder ao consumidor. Porque nós entendemos que está dando uma satisfação, de certa forma, justificando o que está sendo cobrado, o que ocorreu. Entendi. Outra pergunta. Segundo a avaliação do PROCON, a Enel tem resolvido satisfatoriamente os problemas apresentados? Nós entendemos uma modalidade que não, uma vez que nós temos uma grande demanda, né? Então isso justifica que pode ser melhorado esse canal de atendimento e da prestação de serviço em geral ao consumidor. Entendi. Existe algum levantamento no PROCON sobre o índice de ressarcimento de danos causados pelas falhas da prestação de serviço, pessoa física, no caso jurídica? Não, neste caso não, que às vezes o próprio consumidor, nós orientamos ele a procurar a ouvidoria, então ele já trata direto com a própria Enel, então não passa por nós, às vezes, esses dados. Entendi. Posso continuar mais umas perguntinhas? O PROCON, no caso, tem acompanhado as conclusões
de acordo entre a Enio e consumidores, se os consumidores chegam a receber a totalidade, no caso o senhor já explicou, né? Se elas recebem ou não dos acordos firmados. Sim, é que eu faço uma observação referente ao atendimento do nosso PROCON. Um consumidor procurou o órgão, é feito o atendimento, aí nós encaminhamos um e-mail ou uma CIP eletrônica para a empresa. Aí ela responde, às vezes, falando que vai atender a demanda do consumidor. Se o consumidor não retornar e informar que não houve o atendimento, nós presumimos que foi realizado esse atendimento. Então, por isso, às vezes, nós concluímos esse índice de 60% de demandas atendidas. Ok. Os registros, no caso de reclamações dos consumidores, têm se repetido, ou seja, os mesmos problemas nas mesmas localidades? Sim, as demandas são recorrentes, em média em torno de 4 demandas específicas, que é elevação do valor da conta, má prestação de serviço que gera queima de equipamentos, então a constância dos principais assuntos que nós falamos, que é mais trazidos pelo consumidor. Entendi. A relação dos representantes da Enio com o PROCON e com os consumidores tem sido um tratamento cordial, urbano, ou Vossa Senhoria entende esse relacionamento de outra forma, como, por exemplo, indiferença, arrogância, ou mesmo ignorância nas reclamações? Não, é um atendimento cordial, pelo menos aos nossos atendentes e com a superintendência, uma vez que a própria empresa disponibiliza canais diretos. Então, quando é uma demanda que envolve o PROCON, nós temos o telefone, o e-mail, onde o próprio servidor atende nós, um representante da ENA atende nossos servidores. Então, eu vejo como sendo um atendimento cordial nesse ponto. Entendi. Há levantamento acerca do tipo de serviço que tem recebido mais denúncias? Caso tenha alguma. O consumidor traz mais denúncias quanto à elevação dos valores da sua conta, são as situações quando a própria ENA retira o relógio, leva para uma perícia técnica dela, são as principais demandas essa. Ok. Só isso mesmo. Obrigado, hein? O vereador Isaías, vereador Jefferson Abel. Presidente, boa tarde, Alex, superintendente, não é isso? Do PROCON Goiás. Doutor Alex, também as boas-vindas aqui ao nosso amigo Gustavo Cruvinel, grande amigo, presidente do PROCON Goiânia, e aos nobres colegas que fazem parte dessa SEI. Alex, me tira uma dúvida. Você me disse que 60% desses casos existe um feedback, né, da empresa Enel, mas não significa que são resolutivos. E qual que é a autonomia, qual que é a atitude do PROCON quando a resposta ao usuário ela é negativa àquilo que foi solicitado, tendo em vista que muitas contas de energia são cobradas, você vê o perfil fazendo uma base de cálculo de 12 meses, e aí você pega ali 6 meses que sai do cálculo, você olha o quilowatts de consumo, praticamente é o mesmo, mas vem cobrando ali um valor exorbitante, a empresa não dá esse suporte ao contribuinte, ao usuário. Qual que é o papel? O PROCON, ele rebate, ele tem alguém para acompanhar isso ou não? Nesses tipos de situações, nós orientamos o consumidor a informar que a sua demanda não foi atendida, aí aquela simples reclamação se torna num processo administrativo, onde nós vamos analisar toda a situação do caso concreto em si. Questões que envolvem essa oscilação de valores, nós temos algumas limitações técnicas que nós não conseguimos fazer perícias para todos os consumidores. Então, em alguns casos, nós orientamos o próprio consumidor a procurar o judiciário para tentar solucionar esse tipo de situação. Ele sai da esfera do PROCON e vai para outra esfera para buscar alternativa de solução. Isso, mas ressaltando que no procedimento administrativo nosso continua em tramitação, vai verificar se houve uma má prestação de serviço, alguma situação, mas para resolver essa questão específica da cobrança, às vezes o orientado ir direto ao judiciário. Certo. Eu falo isso porque essa semana mesmo eu recebi em meu escritório uma média de 12 pessoas que viu que nós estamos fazendo parte da SEI com esse tipo de reclamação, e sempre tem, de fato, um feedback da empresa, mas um feedback desfavorável àquele procedimento e não tem solução, né? A solução ela não chega ao consumidor, que às vezes acaba pagando aquele valor indevido para poder se ver livre desse problema.
Isso ocorre realmente devido a essa limitação técnica de fazermos as perícias, porque a Enel, normalmente, em suas respostas, ela apresenta o laudo técnico. Esse laudo técnico vem de acordo com as normas da Enel, então nós ficamos um pouco limitados quanto a essa análise dele. Por isso que, em algumas situações, nós orientamos a procurar diretamente o judiciário, onde, às vezes, faz outra perícia, alguma situação assim. Obrigado. Ex-vereador Jefferson, vereador Marlon, depois vereador Rafael. Boa tarde, vereadoras, vereadores, todos os pares, as pessoas que estão aqui presentes e que estão acompanhando a gente virtualmente. Alex, boa tarde. A nossa região, qual a gente representa, leste, sudeste, sempre teve muitas reclamações, inclusive sempre direcionei muito que se fizesse ao PROCON para a gente tentar chegar a um meio termo. Eu acredito muito no diálogo. Tive já muito diálogo com a empresa Enel e positivamente, só que de fato muitos serviços ficam a desejar. No PROCON, quantas vezes você já conseguiu, porque a gente sabe, quantas vezes já foram multados a Enel e o valor somado dessas multas? Nós tivemos uma ação coletiva, onde foi instaurado de ofício pela superintendência, onde houve uma aplicação de uma multa do valor superior a 9 milhões. O levantamento dos valores das multas individuais, casos individuais, eu não tenho ele no momento, mas, sendo necessário, nós fazemos esse levantamento e apresentamos junto com o ofício que foi solicitado em resposta à presidência. Porque é de extrema importância, Alex, que a gente tenha esses dados concretos. Eu vejo uma falha no sentido de vocês trazerem essas informações e inclusive, assim, até para melhorar o PROCON em outros dados, porque acredito que é simples ter esses dados futuros em outras ações, a partir do momento que qualquer reclamação é feito o cadastro. Então, acredito assim, que a gente pode, inclusive, já fica esse pedido para a gente melhorar, porque realmente trazer essas informações concretas, porque a partir do momento que é registrado, lá não faz muito sentido não ter essas informações. Essa multa que você falou, ela já foi executada? Essa multa foi objeto de uma ação anulatória da Enel e está com seu efeito suspenso enquanto nessa análise judicial. Certo, obrigado. Vereador Rafael, da farmácia, Rafael da saúde, é mais do que farmácia, mas é farmacêutico. Exatamente. É farmacêutico, esse aqui é a minha confusão, Rafael, me perdoe. É da farmácia, da saúde. Por favor, Rafael. Então, boa tarde a todos, o presidente e o Alex também. Obrigado por estar fazendo esse presente, né, para responder alguns questionamentos. E o primeiro é o seguinte: quando chega alguma ação, alguma reclamação, alguma denúncia no PROCON estadual, que precise de perícia técnica, né? A responsabilidade de fornecer essa perícia fica a cargo de quem? Nestes casos, a própria Enel já apresenta o laudo técnico que justificou aquele aumento no valor, né? Aí nós fazemos uma análise superficial dela, ver se está de acordo com as normas prefixadas pela Enel. Aí, verificando que está de acordo, nós encaminhamos ao consumidor. Aí, em situações onde ele conteste esse valor, aí ele teria que fazer uma perícia particular. Certo, aí fica a sua responsabilidade do reclamante, no caso, né? Isso, fica em responsabilidade do consumidor. Tem que contratar uma empresa para fazer esse laudo, né? Correto. A contraprova, né? Você falou que tem 2 ações civis públicas, né, contra a Enel, foi proposta pelo PROCON Goiás. Isso. Como que está o andamento dessas ações atualmente? Atualmente nós temos 2 ações. Uma trata da religação de urgência, onde o PROCON solicitou que fosse restabelecido o serviço de religação, sem suspensão de código por falta de pagamento ou interrupção, onde nós conseguimos uma liminar em primeiro grau, sendo que essa liminar foi suspensa pelo tribunal e está suspensa aguardando o julgamento dos recursos que foram interpostos. Uma segunda referente aos canais de atendimento, foi ajuizada também no ano 2019, se eu não me engano, essa ação,
ela teve um liminar também, só que também está com o seu efeito suspenso por enquanto aguarda o julgamento de recurso da Enel. Você falou que tem, eu fui anotando aqui as denúncias e reclamações ao longo dos anos, né? Você tem a relação de qual tipo de denúncia e qual tipo de reclamação? As 3 primeiras, só para a gente ter uma noção mais ou menos de quais são as principais? As principais é essa questão de cobrança indevida. Nós identificamos o consumidor de forma como é abusiva, onde há, às vezes, um aumento de uma forma repentina do valor, a falta, às vezes, de energia e a ocorrência de queimas de aparelhos, dano material. Essas são as principais ocorrências que nós temos. Então, em relação a essa terceira, na ordem, a terceira opção, vamos supor que o contribuinte teve o aparelho queimado, porque a gente vê que tem muito aqui em Goiânia aquelas questões do pisca, né? Que são quedas de energia de 3 minutos, menos de 3 minutos, né? Volta, depois cai de novo na sequência. Isso aí acaba dando uma sobrecarga de energia e queimando muito o aparelho, né? O contribuinte que vai no PROCON e faz uma reclamação em relação a isso, nesse caso, como o aparelho tem um valor monetário até baixo, pequeno, vamos supor assim, a Enel já traz a perícia ou, nesse caso, não precisa de perícia? Não, neste caso, a Enel solicita algumas documentações, de início nós passamos para a Enel qual que é a solicitação do consumidor. Ela justifica, solicita esses documentos, nós solicitamos ao consumidor, que ele apresenta para a Enel, e em alguns casos chegam com uma conciliação, um acordo referente a esse ressarcimento. Você tem a porcentagem desses acordos ou não? Entra na porcentagem geral aí de 60%. 60%, né? Isso. Então tá bom, obrigado. É isso, vereador Rafael, da Saúde. Eu quero aproveitar aqui, é o próximo para falar, vereadora Ava, mas só esclarecer aos nossos acompanhantes, o canal está aberto, né, então temos muitas pessoas acompanhando pelo Zoom, informar que a metodologia de trabalho da SEI, a palavra é garantida aos componentes da SEI e aos convidados, né, e convocados para essa oportunidade, portanto, não é uma mesma dinâmica de uma audiência pública, de um debate, onde há abertura da palavra para todos, para informar as pessoas que estão nos acompanhando, que recebi aqui sugestões para falar, mas elas podem, as pessoas, para falarem, nós devemos aprovar os requerimentos, convidar e assim proceder. Seguindo a ordem, a vereadora Ava Santiago, por favor. Boa tarde, presidente, pares, pessoas que acompanham esse importante trabalho. Agradeço ao Alex e fico muito feliz em ver aqui o Gustavo prestigiando a casa de onde é egresso, sempre bom recebê-lo. Tenho 3 perguntas para o senhor. A primeira é sobre a metodologia do PROCON. Acabamos de ouvir sobre a multa que o PROCON de Goiás aplicou à Enel, e numa rápida pesquisa a gente identifica multas semelhantes, em valores semelhantes em várias outras localidades do país. O PROCON tem uma estratégia padrão para uma empresa como a Enel, já que aqui foi multada em 9 milhões, em São Paulo em 10 milhões, e em outros lugares em quantias semelhantes. Como que funciona isso? Essa comunicação facilita a resolução dos casos e das denúncias feitas pelos goianos? Esses valores ficam semelhantes, que eles beiram ao teto da nossa limitação de aplicação de multa, por isso que eles são bem semelhantes. Nós temos aí grupos, vamos supor, dos órgãos de defesa do consumidor no âmbito nacional, no âmbito estadual. Nós sempre tentamos trabalhar de uma forma conjunta, de forma a dar a melhor satisfação aos consumidores, certo? Neste caso, sempre que tem uma reclamação que não verificando aí que a empresa prestou uma prestação de serviço, ela é autuada. Então, sempre vai ter essa resposta para o consumidor, só que nós entendemos que o consumidor nem sempre ele quer, às vezes, a autuação da empresa, que às vezes ele quer, às vezes, resolver sua situação primeiro. Então, nesse caso que nós citamos aí de queima de aparelhos, nós trabalhamos para formalizar um acordo entre o fornecedor e o consumidor, que aí, às vezes, a empresa ela se exime da multa, mas atende o consumidor. Então, nós temos esse atendimento um pouco pré-processual também. Perfeito. Nesse sentido, se nós precisássemos
de documentos ou da escuta do PROCON de outras localidades em que a Enel atua, para dar mais robustez ao nosso trabalho, isso seria viável? Eu entendo que sim, acho que podendo ser oficiado, às vezes, os próprios órgãos, a própria Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que também tem acesso às plataformas dos nossos atendimentos, que conseguiriam fornecer esses dados. E, por fim, eu gostaria que o senhor falasse, desse uma pincelada sobre as ações civis públicas, como que é o andamento, como que são as devolutivas em relação a essas ações? A grande parte delas já está em fase para serem julgadas. Realmente, essas questões das liminares, tanto da religação quanto do saque, elas estão suspensas. Nós verificamos que, após o ingresso da nossa ação civil pública referente ao serviço de atendimento ao consumidor, a Enel fez algumas adaptações, em que pese não está em vigor a liminar, mas ela se adequou em alguns pontos. E quanto, aparentemente, na questão de religação também, ela vem melhorando essa questão dessa prestação de serviço, mesmo estando a liminar suspensa por enquanto. É isso, vereadora. Vereadora Leia Clébia. Quero apenas salientar aqui e fazer aqui uma pergunta. Quando você iniciou a fala, você nos trouxe vários dados, né, das reclamações, denúncias, e a gente viu o crescimento de 2018 para 2019. Em 2018 nós tivemos 2.393 casos, não é isso? E 2019, 3.184 casos. Isso cresceu 791. E, pelo que consta, né, abriu-se 2 processos contra a Enel. E esses processos, a Enel realmente pagou essas multas? Você tem essa informação para nos colocar? E outro, sim, é que quando a pessoa, né, liga e faz o reclame, né, o consumidor faz o reclame e ali registra-se, então, qual que é a orientação para aquele consumidor que está sendo, no caso, prejudicado com a interrupção da energia, né? Qual que é a orientação, qual que é a orientação que a Enel passa para esse consumidor? E se existe, Alex, alguma cartilha sua, né, do PROCON Goiás, para poder informar a sociedade sobre essa situação? Quanto ao primeiro questionamento, essas 2 ações judiciais são coletivas que foram interpostas pelo PROCON, a Defensoria Pública e o Ministério Público Estadual conjuntamente. Nessas 2 nós tratamos desses assuntos pontuais. Essas outras questões nós tratamos nos próprios processos internos individuais de cada consumidor. Apenas nessa questão de foi aplicada essa multa de 9 milhões, nós montamos inicialmente um processo administrativo de inquirição e de oitiva da Enel sobre todas as demandas, foi onde acarretou essa multa dos 9 milhões de reais aplicada em 2020, que foi um apanhado de todas as reclamações que nós recebemos contra a empresa, certo? Quanto ao atendimento do 151, o consumidor entrando em contato, os nossos servidores dão uma orientação preliminar para ele, se você está com uma questão sobre demanda quanto à queima de aparelho. Nós orientamos ele a quais documentação é necessária e já pedimos para ele procurar diretamente a Enel se for conveniente para ele. Às vezes até por questão de celeridade. Caso ele não tenha intenção, aí nós orientamos ele ou a fazer um agendamento para comparecer pessoalmente, para formalizar essa reclamação, ou acessar a nossa plataforma digital. Porque devido à grande demanda, nós não temos capacidade de formalizar ali a reclamação pelo meio do atendimento telefônico. Aí fica a cargo do próprio consumidor escolher uma dessas duas opções. Qual que foi a terceira pergunta, doutora? Sobre a orientação da cartilha. Sim. Nós não, uma cartilha específica para as atuações junto à Enel, nós não possuímos. Nós possuímos algumas orientações específicas que nós divulgamos por meio das notícias no nosso próprio site. Bom, eu gostaria de fazer algumas perguntas, se o vereador ainda quer fazer, eu apenas
tinha relacionado algumas aqui, porém, elas quase todas já foram feitas. Isso é bom, porque já nos coloca. Mas, presidente, superintendente, eu gostaria que você pudesse nos dizer assim, quais os tipos de providência que a Enel costuma tomar quando são feitas as reclamações junto ao PROCON. Ela comparece, faz acordo, não faz, ignora o órgão. Como é que é o procedimento diante das reclamações? A empresa sempre tende a responder essas demandas, seja de uma forma, vamos supor, atendendo aos interesses do consumidor, justificando por que não pode atender e o que acarretou essas cobranças e as situações específicas. Existe proposta de soluções administrativas, acordos para resolver os problemas dos consumidores, além do relato que tem explicações, né? Muita reclamação, só a reclamação é o valor da tarifa, não é isso? E, geralmente, a empresa explica qual foi o consumo, mas casos assim de acordos mesmo, se pagou a mais, diminui, se tem algum acordo da empresa para esses consumidores? Tem, varia muito do caso específico em si, mas situações, por exemplo, de queima de aparelho, essas situações onde é apresentada a documentação, ela costuma apresentar a proposta e atender as demandas. Uhum. Considerando o número de reclamações, é difícil saber o percentual de que são qual o percentual que é realizado desses acordos, não? Você tem noção? Esses, vamos supor, entre 60% do total. Por quê? Quando o consumidor comparece ao PROCON Goiás, formaliza essa reclamação, houve uma resposta da empresa, e nós damos um prazo para ele manifestar. Se houve proposta, ele normalmente já pode procurar a própria Enel para fazer os ressarcimentos, ou se, no caso, ele não concordou, ele retornar para formalizar um processo administrativo. Então, entra nessa margem de 60%, que é realmente o que não procura o órgão para efetivar essas reclamações e converter nelas em processo. O PROCON entende que houve acordo. Não é isso? Bom, o vereador vice-presidente dessa comissão, o vereador Juarez Lopes, por favor, vereador, estava em consulta, espero que a consulta tenha sido boa. Estamos aqui na fase de arguir o superintendente Alex, do PROCON estadual, vereador. Ainda tem tempo de se inscrever para falar, caso queira. Complementando as perguntas aqui também, eu queria saber, inclusive, dessa situação, quando o consumidor faz o primeiro questionamento ao PROCON, depois ele é remetido à Enel, e a Enel também, quando recebe a denúncia direta, o PROCON tem, assim, formalmente, um retorno desses casos, ou apenas trabalha na situação que o consumidor procura o PROCON quando não resolveu o problema? A Enel dá um retorno ao PROCON, aí nós repassamos ao consumidor, fazendo essa intermediação entre ambos. Para fechar o... Isso. Aí... Não é necessário um acordo formal escrito, em alguns casos. Nós fazemos apenas os registros dos nossos sistemas, que foi atendida a demanda do consumidor. Porque são situações, às vezes, simples, que aí o próprio consumidor procurando depois já tem esse ressarcimento, o abatimento na fatura de uma forma eletrônica mesmo. Você já falou, né, a Enel já foi multada, né, pelo PROCON, né? Essas multas, quando são pagas, elas vão para o fundo do PROCON, ela tem possibilidade de vocês aumentar? Como é que é o destino dessas multas? Não, essas fundas são destinadas ao fundo do PROCON, tanto o PROCON estadual tem o seu fundo, eu creio que o municipal também deve ter, e são utilizados para custear a estrutura do PROCON e fazer investimentos voltados para o consumidor. Não sei se o senhor tem esses números, mas a comparação entre as reclamações agora com a Enel e antes com a CELG, o senhor pode nos falar? Nós não temos esse comparativo específico. Bom, os consumidores de Goiânia, o senhor considera que os trabalhos realizados pela Enel garantem eficiência e modicidades nas tarifas? Quanto a essa questão tarifária, eu não posso te quantificar como que seria. Mas, devido ao número de reclamações, nós entendemos que alguns pontos podem ser melhorados nessa questão desse atendimento ao consumidor. Desculpa, eu não entendi direito. Nessa questão tarifária, não tem como a gente mensurar, não teria como o PROCON
eu responder essa pergunta. Agora, quanto à questão do atendimento, eu entendo que realmente tem pontos que podem ser melhorados, especificamente quanto, por exemplo, hoje é uma dificuldade do consumidor entrar em contato, exige cadastro, mas tem que observar ponto da LGPD também, mas eu creio que esses pontos específicos podem ser melhorados pela Enel. Está certo. Bom, já foi identificado erros de cobranças, né, e esses já foram tratados. Eu gostaria de saber, se o senhor tem conhecimento, a Enel, ela teve uma ação judicial questionando a inclusão do PIS e COFINS, né, que ela pagava, ela foi vitoriosa nesse processo e foi vencedora, portanto, vai ser ressarcida, né, dessas cobranças. E foi de ação já definitiva no STF, o senhor tem conhecimento disso. O que vai fazer para garantir que o direito do consumidor da companhia reaver esses recursos? O senhor tem já algum procedimento? Nós já estamos instaurando um procedimento onde nós vamos notificar ela, prestar informações como que ela vai fazer e tratar toda essa situação. Bom, eram essas perguntas. Eu gostaria de consultar o vereador, passo de imediato, o vereador Juarez Lopes, nosso vice-presidente da CEI. Bom dia, presidente Mauro Rubens, vereadores, representantes do PROCON, meu amigo Gustavo, ex-vereador, parceiro nosso aqui. Uma pergunta que me vem aqui: existe algum TAC celebrado com o Ministério Público e a empresa, principalmente com essas demandas de consumidor, alguma coisa nesse sentido? Recente, nós não localizamos nenhum dado feito com o PROCON. Pode ser que tenha sido feito, às vezes, algum direto com o Ministério Público ou com o próprio outro órgão fiscalizador. Com vocês não tem? Nesses últimos 2 anos, nós não conseguimos localizar. Nada que norteie a ação de vocês com a Enel? Nada, não tem nenhum TAC firmado? Não, assim, foi igual eu falei, às vezes, como nós fizemos essa pesquisa, a convocação foi na última quinta-feira, nós fizemos essa busca nesses 2 anos, nós não localizamos. Pode ser que tenha ataques anteriores a esse período, que às vezes nós não conseguimos ter essa informação precisa de imediato. Obrigado. Com tempo ainda, do Alex, nós tivemos um caso grave, inclusive foi explicitado aqui na casa pelo vereador Jefferson Abel. Foi dezembro do ano passado, né? Dezembro do ano passado, na região que o vereador Jefferson Abel atua, região norte, lá no bairro Xangri-Lá. Nós tivemos lá uma queda de uma fiação e tivemos, infelizmente, a perda de uma vida. Esse caso chegou ao PROCON? Não é do meu conhecimento, não, doutor. Bom, eu não sei se vereador... Até porque, para justificar a minha posse na superintendência, é recente. Né? Pode ser que, na época, tenha tomado o antigo superintendente, possa ter tomado alguma providência, mas eu desconheço. Bom, vereador Jefferson, acho que não quer falar, né? Mas eu gostaria, então eu vou formalizar uma solicitação especificamente desse caso, porque eu acho que é um caso que a Câmara precisa aprofundar sobre ele, né? Acho que eu pergunto à vereadora Leia, aos novos vereadores, se mais alguma pergunta ao doutor Alex, te passar as palavras para as suas considerações e deixar o senhor à vontade. Antes, por favor, vereador Juarez Lopes. Senhor presidente, eu nem pedi desculpas, eu me atrasei, mas eu tinha um procedimento médico hoje, por isso avisei anterior, né? Eu vi a pergunta, eu não vi a resposta, eu não sei se isso aí, como é que ficou, com relação às multas que a Enel leva, se elas, ao ser executadas, se eles têm pagado ou não, se têm recolhido essas taxas. Isso, para mim, não é algo que eu gostaria muito de poder ouvir. Em grande parte são pagas, salvo essa questão dessa multa específica do valor de 9 milhões, onde foi judicializado e está com a sua cobrança suspensa. Normalmente a empresa adota o pagamento, que caso não seja realizado o pagamento, é inscrito na dívida ativa, CADIM, e feita a cobrança judicial pela Procuradoria do Estado. Alex, infelizmente, essa pergunta é assim, faz uma e te lembra de outra. Mas com certeza nós vamos encerrar. Mas é o seguinte, qual é o procedimento que o PROCON estadual, porque nós temos a CEA no campo municipal, mas acho que
uma integração, uma rede, né, a respeito de aprofundar, aperfeiçoar mais ainda as investigações, nem bem investigações, o termo correto não é isso, mas aprofundar as reclamações, conferir, assistência técnica, ver como é que os consumidores podem ser mais protegidos. O senhor tem alguma sugestão que está em andamento no PROCON, ou mesmo a experiência de outro estado que possa servir para nós? Realmente, um ponto que eu acho salutar é realmente essa melhoria da questão do atendimento ao consumidor, que às vezes, em muitos casos, o consumidor está ali apenas com uma dúvida. Então, assim, em situações específicas, melhorando esse atendimento, eu creio, já atenderia essas demandas de alguns consumidores. E o PROCON está constantemente analisando esses dados de porcentagem de acordo, de soluções de demandas que houve uma conclusão. Sempre nós verificamos, às vezes, que sim, isso começa a decair, nós entramos em contato e cobramos o posicionamento da Enel também. Bom, passo para as suas considerações finais, agradecer mais uma vez, né, estar aqui conosco, contribuindo com a SEI aqui na Câmara Municipal. Eu agradeço, em nome de todo o PROCON Goiás e da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o convite para estar aqui trazendo esses dados aos vereadores, aos membros da comissão. Eu creio que nos próximos dias nós estaremos respondendo o ofício que foi enviado pela presidência, nós estamos só juntando esses dados, para nós respondermos esse ofício, e conjuntamente também pretendo juntar a resposta ao questionamento do vereador Marlon que fez, a questão dos valores que foram pagos, a questão das multas, e o PROCON Goiás manifesta estar sempre à disposição, sempre que for necessário, e qualquer dúvida que tenha pode estar nos convidando, nós estaremos gratos de estar vindo aqui e trazendo essas informações para todos. Bom, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, agradecemos a presença do senhor, fique à vontade, está conosco, ou mesmo seguir a agenda, e nós queremos dar em seguida sequência aqui para ouvirmos o nosso superintendente do PROCON Municipal, mas antes disso, questão de ordem, vereador Jefferson Abel. Só agradecer mesmo, presidente, o nosso amigo Alex, doutor Alex, superintendente do PROCON estadual, por estar pronto aqui contribuindo com essa SEI, né? Grande amigo comum de um amigo meu, que falou muito bem de Vossa Excelência. Não tenho dúvida que vai fazer um bom trabalho. Esperamos que nós possamos aprofundar essa matéria da Enel, juntamente com essa SEI, e buscar alternativas para que sejam feitas ações mais profundas para que possa inibir esse tipo de má prestação pela empresa. Obrigado, doutor Alex. Senhoras e senhores, diante do adiantado da hora, já vamos dar sequência, né, na nossa segunda oitiva de hoje. Agradecer mais uma vez ao superintendente do PROCON Municipal, vereador Gustavo Cruvinel, né, e aí mandar um abraço ao seu pai, muito amigo, e espero que cada vez seja melhor. Agradeço ao doutor Alex mais uma vez, por favor, acompanhe o doutor Alex, e passo já a palavra para o senhor por 15 minutos, fazer as suas explicações iniciais, e em seguida abrir a palavra à vereadora Leia e aos demais vereadores. Ok, bom dia a todos. Já de pronto eu queria corrigir, né, te falar, vereador Mauro, lá agora não é superintendência mais, né? Lá virou autarquia. É presidência. Então, lá virou presidência, e eu queria aqui te parabenizar pela SEI, pela presença aqui do doutor Lúcio Flávio, eu acho que traz uma transparência maior para a SEI, então, te parabenizar pela convocação, pelo convite, na verdade, do presidente do AB, cumprimentar os vereadores, a vereadora Leia, e falar aqui um pouquinho, né? Nós já tivemos um bate-papo lá no PROCON, mas o PROCON Municipal, o PROCON Goiânia, ele não tem essa quantidade de reclamação, né? E aqui eu queria abrir um parênteses aos vereadores, para que a gente exponha mais o PROCON Goiânia, né? Para que as pessoas saibam mais do PROCON Goiânia. Às vezes tem cidadão goianiense que não sabe da existência do PROCON Goiânia, né? Então, eu quero, através de vocês, sei que nós, né, eu como vereador, a gente está muito perto da população, e dizer aí para informar que possa utilizar do nosso serviço também, né? Bom, mas em relação à Enel, nós tivemos lá alguns números, que eu vou passar eles exatamente através de ofício, respondendo aqui o ofício do presidente,
mas tivemos aí uma média, né, de reclamações aí em torno de 150 reclamações, 150 a 200 reclamações anuais, né, apenas. E isso se deve ao fato também, não só do PROCON Goiânia, ele não está em evidência, como é a minha proposta de colocar, mas também graças aos outros canais, né? O canal, tem a justiça, que às vezes o consumidor fica muito contrariado, ele já vai direto na justiça, não procura o PROCON. Tem a questão do saque da própria Enel e da ouvidoria da própria Enel. Então, às vezes as pessoas não recorrem ao PROCON, que é um serviço totalmente gratuito, né, para se defender aí das prestações de serviço. Mas quero dizer aqui, como eu já disse aqui ao presidente no dia que ele foi lá ao PROCON, que nossos casos lá de atendimento é em torno de solução do problema, né, é em torno de 80% a 90%, e aí inclui não só a Enel, mas todos os serviços que nos é procurado, que nos é devido, a gente consegue resolver, inclusive, no primeiro atendimento, viu, vereador Juarez? Às vezes não vai nem para conciliação, não abre nem processo. Então, nós temos aqui um PROCON Goiânia que tem uma produtividade muito boa e tem sido marcado aí por uma resolução dos casos, das demandas, muito bem. Então, eu queria deixar aqui o PROCON à disposição de vocês, dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui para responder. Quero dizer novamente que os dados mais exatos, e aí, diferente do PROCON Goiás, a gente consegue, às vezes até pelo pequeno número, a gente vai conseguir detalhar mais sobre os dados, né? O que foi a reclamação, por exemplo, se foi corte de energia, se foi energia com tensão baixa, né? Se foi um corte irregular, se foi uma cobrança irregular dos valores, né? Se foi uma cobrança que não foi feita ali pelo relógio, sim por uma média, que isso também altera muito o valor da conta para cima. Então, nós estamos lá elaborando, não está pronto ainda, mas vamos estar entregando à SEI todos os dados que nos foram incumbidos. Bom, muito obrigado pelas explanações iniciais. Vamos abrir a palavra para os novos vereadores fazer os questionamentos. Iniciamos o vereador Jefferson Abel. Presidente, quero aqui dirigir ao presidente do PROCON Goiânia. Eu acho que a importância de divulgar esse serviço ao consumidor, né, criar uma autonomia e criar uma visibilidade no âmbito de Goiânia, tenho certeza que essa casa vai ganhar muito com isso. Presidente, eu queria fazer duas perguntas. Eu acho que a metodologia de trabalho, tanto do PROCON estadual como municipal, praticamente é a mesma. Exatamente. Mas eu queria saber especificamente, já que estamos falando da SEI e da Enel, qual que é a metodologia do atendimento até a finalização no PROCON Goiânia. E também, referente a que o presidente falou agora há pouco, de uma solicitação que demorou cerca de 48 horas para ser atendida, só foi atendida depois de um óbito, e qual que seria a metodologia do PROCON para intervir numa situação dessa? Bom, falando em atendimento, lá o PROCON existe 3 formas, basicamente, né, de atendimento. Então, atendimento presencial, que devido à pandemia, agora que nós estamos retornando, dia 7 de junho é que nós vamos retornar o atendimento presencial. Nós temos o atendimento via telefone e o nosso e-mail, que é o atendeprocon@goiania.gov.br. São esses 3 canais de comunicação com o PROCON. Desculpa, eu esqueci, eu falei aqui do atendimento. O que você perguntou em relação ao atendimento? Da metodologia. Metodologia do início do atendimento até o final do atendimento. Pronto, se inicia assim. Seja ele qualquer uma das 3 formas, ele passa pelo primeiro atendimento, né? Às vezes, a pessoa, quando manda e-mail, o atendente pega o telefone e liga para o consumidor para saber qual é o problema. Então, o primeiro atendimento nosso é esse direto, esse contato direto. 90% não, cerca de 60% a 70%
é resolvido aí já. Quando ele não é resolvido no atendimento, aí se abre um processo administrativo, né? Aí passa lá pelo jurídico, né? Passa lá pela questão do cartório, e aí, assim, tem uma rotina ali para ser cumprida no processo, né? Até questão de conciliação, se não der conciliação, aí vai realmente para o embate, né? Vai para a justiça. Então, todo atendimento é feito assim, primeiro atendimento, se não resolver, vai dando sequência internamente lá no PROCON Goiânia. Em relação ao caso, eu também não posso aqui estar falando se houve reclamação desse caso no PROCON, porque eu não estava presente, né? Nós entramos agora em janeiro, mas se tivesse tido alguma reclamação, a gente já estaria aí com esse dado em mãos. Possivelmente não foi feito, e aí é o caso que eu comentei agora há pouco. A família deve ter ido direto na justiça, não passou pelo PROCON. Tá, mas a pergunta seria o seguinte: se o PROCON fosse acionado nesse quesito, qual que seria o procedimento do PROCON, tendo em vista que teve um óbito? Sim, aí o PROCON abriria um processo contra a Enel, né? Primeiro, por não ter desligado realmente a energia de imediato. Acho que, se eu não me engano, mas eu preciso recordar, são horas, não são 48 horas, não. São poucas horas que a Enel precisa, cair o poste, ela tem que cortar a energia, né? E em relação à questão da morte, aí seria já mais uma parte aí jurídica, judicial, né? A pessoa entrar contra a empresa. Só para poder retificar aqui, não ser injusto também, não chegou a ser 48 horas, mas foi quase 24 horas. Então, é uma ação que, mesmo que não tenha sido 48 horas, trouxe um óbito e causou danos, não só materiais, mas também uma vida. Na verdade, eu estou lembrando aqui, a energia ela tem que ser cortada de imediato, né? Os fusíveis que existem no poste é exatamente para isso. Deu curto, fusível tem que cair e cortar a energia. Isso, vereador Jefferson Abel. Vereadora Leia Clébia, com a palavra. Mais uma vez eu quero aqui cumprimentar o nosso amigo e irmão, o vereador, ex-vereador dessa casa, Gustavo Cruvinel, que tem feito um trabalho brilhante frente ao PROCON Goiânia, junto ao prefeito Rogério Cruz. O que eu quero saber do senhor se o PROCON municipal ele tem preparado algumas ações para orientação do consumidor sobre os seus direitos, né, em relação às falhas do fornecimento de energia? Olha, nós não temos um projeto específico para isso, vereadora. Podemos até pensar em algo, né, de forma a esclarecer todas essas questões, mas nós temos alguns projetos que estão para ser executados, inclusive a gente quer levar o PROCON nos bairros para orientar, né? O PROCON não é só fiscalização, não é só atuação, é para orientar. E nós ficamos aí prejudicados por causa da pandemia. Mas é uma ideia que eu vou estar levando, né, aos nossos servidores lá do PROCON, para que a gente possa pensar aí numa cartilha que seja mais informativa e mais explicativa, né, à população, para que, inclusive, nos recorra. Eu sinto falta dos consumidores utilizarem mais o PROCON Goiânia. Acho que os consumidores precisam conhecer de fato o PROCON e utilizar a gente mais, assim como tem o estadual, né, o PROCON Goiás, Goiânia também tem um PROCON. Então, dessa forma também a gente vai estar trazendo a população para que a gente possa realmente atender as demandas da população. E eu queria dizer novamente, nós temos o nosso número de soluções, ele é grande, né? Nós temos um PROCON proativo, atuante, e que sempre está dando respostas aí, positivas para a população. Vereador Leia, bom, não tendo mais nenhum vereador inscrito, eu gostaria de fazer algumas perguntas também. Sim. Presidente Gustavo, muito importante estar aqui conosco. Eu gostaria de detalhar, você já apresentou os números, mas quais são as principais reclamações
que o PROCON Goiânia tem referente à empresa? O principal é o mau serviço prestado, né? Demora no atendimento, né? A pessoa faz uma queixa na Enel e se determina um prazo e esse prazo normalmente não é cumprido, né? E a questão da queda de energia e da instabilidade. Isso diminuiu muito, né? Se bem que eu posso te afirmar que diretamente que esse ano teve uma leve melhora, né? Teve menos ligações para demandas, né? Em relação a essas demandas. Então, a gente está no caminho certo. Eu acho que a Enel está conseguindo nos atender, né? Apesar dessas reclamações, quando o PROCON liga para a Enel, a gente consegue realmente a solução. Bom, em relação ao que foi levantado, eu disse que o PROCON Goiânia tem uma especificação técnica maior, consegue, inclusive, aprofundar nessa reclamação do consumidor, vendo, inclusive, que nível de problema é. Você vê possibilidade desse trabalho ser feito em maior escala, porque a reclamação ela é diversificada, mesmo que concentre em algumas áreas, mas o PROCON Goiânia tem uma equipe que nos permita aprofundar, porque o objetivo da SEI, o objetivo da SEI é melhorar o serviço para a sociedade, né? As reclamações, todos nós já sabemos que existem reclamações variadas, inclusive ao ponto que, desde da fala do vereador Jefferson Abel, ao ponto da gente perder uma vida, e uma vida é insubstituível, né? Por mais que nós tenhamos agora nessa tragédia que o Brasil está passando, 450 mil mortes e tudo, mas vocês veem possibilidade concreta da gente aprofundar essa análise do PROCON para termos aqui uma melhora no monitoramento e, com certeza, um retorno melhor para todo mundo? Olha, vereador, presidente, a gente sempre está em busca de melhoras. Nós vamos conseguir passar algumas notificações mais detalhadas para vocês. Mas a gente não pode garantir uma lucidez maior, até pela questão do nosso programa, que a gente não tem como puxar, por exemplo. Eu não consigo puxar, por exemplo, o que foi exatamente de queda de energia. Isso eu não consigo puxar. O programa, o Senacom, que é um programa federal, ele não nos permite a gente puxar um relatório mais fidedigno, mais correto e mais preciso para vocês. Uma parte ao vereador Jefferson Abel. Presidente, pelo que eu vi, o ranking da Enel no PROCON estadual, ele está em primeiro em serviços e quarto em geral. Em Goiânia, como é que está esse ranking? Olha, eu não como é que fala, não pesquisei, vou passar a pesquisar, vou dar uma olhada e vou relatar para você. Fico devendo essa resposta. Existe um tratamento diferenciado? Quando eu falo em tratamento, existe um mecanismo, existe uma ação diferenciada para essas empresas que está acima do ranking, já no topo do ranking, para poder que seja feita ações mais efetivas para que ela possa mudar esse comportamento? Não existe uma fiscalização maior, vamos dizer assim, em determinada empresa, né? Nós fizemos ela igualitária. É claro que nós corremos atrás dos processos que estão em atraso, né? A gente tem lá hoje, devido a essa mudança de governo, nós estamos com a deficiência, por exemplo, de 6 advogados lá. Então, acaba que a gente sempre tenta agilizar esses processos, mas nós temos algumas pendências ainda a serem resolvidas. O próprio prefeito Rogério disse que vai solucionar de uma forma mais rápida para que a gente tenha esse atendimento ágil. E, claro, né, que essas questões, essas multas com maior relevância, claro que a gente vai ter
um carinho especial, vamos dizer assim. Entendi. Queria fazer uma sugestão e, ao mesmo tempo, uma solicitação, Vossa Excelência, que fosse criada algumas ações específicas, principalmente para a Enel, para que ajude também na SEI e para que essas empresas possam mudar o comportamento, que é notório que existe um comportamento que não atende, de fato, não só o contribuinte, não é já como se diz, da alçada do PROCON, mas você vê aí uma série de fatores, do contribuinte, do usuário, ao trabalhador, às empresas que prestam serviço, enfim. Então, a gente queria fazer essa solicitação para que a gente possa andar em parceria e criar ações mais efetivas para podermos tentar mudar esse comportamento. Sim, e aí eu coloco, o vereador Jefferson, que a gente precisa, o PROCON ele fica mais na relação de consumo ali, né? Quando vai mais para a área administrativa, aí a gente precisa realmente de um judiciário mais nervoso na hora aí de estar atuando as empresas por deficiência. Bom, vereador Juarez Lopes, em seguida, vereador Isaías Ribeiro. Presidente, eu gostaria de reafirmar para você a mesma fala que eu fiz para o presidente anterior, mas queria ter um compromisso por Vossa Excelência, porque o PROCON é municipal, né? Como com eles não havia, possivelmente com você também ainda não haverá. Mas se você encontrar algum TAC firmado entre as partes que normatize o trabalho, o serviço, alguma coisa da empresa no município, Vossa Excelência poderia fazer o compromisso de mandar cópia desse TAC para nós, por gentileza. Está feito o compromisso, o advogado PROCON, o Dr. Leonardo está aí assistindo, então, Dr. Leonardo, já tem essa missão aí para fazer essa busca aí, se tiver, a gente mandar uma cópia aqui para a SEI. Vereador Isaías. Senhor presidente, no caso, há um percentual assim, de valores que foi ressarcido para o consumidor aqui, no caso, em Goiânia? Valores assim, que foi devolvido, o PROCON tem esse... Não fiz esse levantamento. Se for necessário, a gente pode estar fazendo. O PROCON funciona, o PROCON municipal é da mesma forma do estadual, né? As multas que as empresas pagam, ela vai direto para o fundo municipal do PROCON. Entendi. E há um levantamento acerca da qualidade de atendimento ao cliente pela central de relacionamento? A central de relacionamento da Enel? Isso. Não, nós não temos esse quantitativo, né? Até porque é justamente isso que eu acho que faz nosso número ser pequeno. Esse levantamento, essa procura através da Enel não passa pelo PROCON. E, então, não tem como a gente saber esses dados aí, de saber quantidade de queixas que o consumidor foi direto lá na Enel ou que foi na ouvidoria da Enel. Porque, normalmente, quando o cliente, o consumidor, ele liga lá para o PROCON, de repente, às vezes, ele já deixa essa reclamação, né? Liguei para lá e... sim, não, esse dado é exato de saber, a gente não consegue exatamente pelo fato da gente ser travado na questão do sistema, que é nos concedido. Entendi. Muito obrigado. Continuando aqui as perguntas, presidente, já tem, inclusive, então, o PROCON, as reclamações que o PROCON, aliás, reclamações que são feitas diretamente à empresa, através do SAC, o PROCON municipal não tem acesso. Não tem acesso. Melhoraria se tivesse? Melhoraria até para a gente ter essa informação de saber como é que está o andamento, né, a vida da empresa, aí, a qualidade do serviço que a empresa vem prestando para os goianienses. Tanto para poder ter uma noção de quais os principais problemas, como também para o reconhecimento do desempenho, da melhora do serviço da empresa? Sim, com certeza, né? Bom, esses dados isso é importante a nossa secretaria entender, que eu estou pensando aqui lá na frente no resultado, né? Porque não poderíamos ter, por exemplo, a empresa recebe as reclamações, ela tem dado, inclusive, regionalizado, localizado, né? Para a gente poder identificar. A outra questão
qual é a relação do PROCON Goiânia com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e também com a própria AGR, né? Eu com a AGR municipal, não é bem a AGR municipal, acho que é a ARG. A ARG, muda só as siglas. Bom, nós temos um relacionamento, claro, amigável, mas não, nós não temos, não é da alçada do PROCON, por exemplo, chegar a atingir a Enel, a ANEEL. Claro que, em alguns casos, sim, alguns casos mais graves que a gente não consegue resolver, a gente pode colocar ela no jogo, para ver se resolve o problema. Eu pergunto institucionalmente mesmo falando, quer dizer, claro que são atribuições distintas que complementam o mesmo universo de interesse, né? Sim. Que é a prestação do pleno serviço para a população. Não existe essa integração institucional. Não existe. Né? E eu queria falar um detalhe para vocês. Logo em janeiro, quando eu tomei posse, nós chamamos o representante da Enel lá no PROCON, exatamente pela dificuldade, né, dos consumidores ter acesso a um posto da Enel, né? Hoje a Enel saiu dos VaptVupt, né? Então a região leste ela é muito bem atendida, mas a região oeste, noroeste não tem atendimento. Então a gente tinha até proposto para colocar um ali na Avenida Bangalô, ali onde tem um atende fácil, e acabou que ele, né, o representante da Enel disse que ia pensar, mas ainda não nos deu uma resposta positiva. Certo. Bom, e eu gostaria também que, se você tem experiência ou tem alguma informação de outros PROCONs municipais que tenham aprofundado, né, esse papel no monitoramento dos serviços públicos que são concedidos ou mesmo realizados pelo próprio poder público, no que se refere, né, volto a dizer, que o nosso objetivo principal é que melhore o serviço para a população. Se tem alguma sugestão também, poderia apresentar para nós. Sim, não. Na verdade, eu acho que, como eu falei agora há pouco, nós temos um baixo número de reclamação. Eu queria era que os vereadores realmente nos ajudassem a ter mais procuras para ter esses dados, para poder ajudar o goianiense e poder aqui estar também colaborando quando tiver esse tipo de circunstância como a SEI. Bom, acho que consultando os vereadores, se mais alguma pergunta, vereador Isaías, tranquilo, vereador Jefferson Abel, vereador Juarez. Bom, passar a palavra para as considerações finais, agradecer ao nosso vereador para nós aqui, Gustavo Cruvinel, presidente do PROCON Goiânia. Presidente, eu que agradeço. Espero que quando nós formos, né, finalizar lá a resposta do seu ofício, sejam atendidas todas as indagações. Se não tiver, que por favor nos contacte, né? Nós voltamos aqui sem problema algum. Se quiserem fazer uma outra visita lá no PROCON, estamos à disposição. Quero realmente que o PROCON traga uma qualidade, uma melhoria de vida aqui para o goianiense, que é o nosso objetivo. Assim como vocês estão atrás, né, desse problema da Enel, exatamente para trazer essa qualidade, nós estamos lá para atender todos os tipos de demanda. Presidente, quero aqui agradecer ao presidente do PROCON, Gustavo, pessoa que eu conheço há muitos anos, tem se mostrado com a lisura, a transparência no seu trabalho, onde tem passado. Quero parabenizá-lo e quero dizer, em nome de toda a Câmara Municipal, né, vereador Juarez, que conte com essa casa para poder disseminar, levar, né, a autonomia do PROCON a todos os goianos. Bom, eu quero agradecer a presença de todos aqui, da representação da Enel, que está aqui, faz presente, dos diversos assessores, especialmente do PROCON Goiânia, a população goianiense e goiana que está nos acompanhando pela internet, né? E nós vamos convocar uma próxima reunião da SEI da Enel para quinta-feira da semana que vem, considerando que essa semana nós temos aí um feriado,
onde vamos dar sequência. Eu agradeço a todas e todos. Está encerrado a presente sessão.